A chuva na Irlanda deu uma trégua. Eu achei que eu ia ter um passeio num dia de sol, porém está ventando e o dia agora está assim. E antes não estava. Antes estava um dia de sol. Pra lá tá um solzinho, ó, básico. Mas tá. Lá pra trás também. Porém, o vento segue, né? Gente, oi meu povo, eu sou Fernanda, esse aqui é o meu canal, esse passo dia eu falo sobre os meus intercâmbios e viagens. Eu estou aqui no meu 5º intercâmbio, dessa vez aqui na Irlanda, estudando inglês junto com meu namorado. Nosso intercâmbio começou em setembro do ano passado, 2023, e o visto agora ele vai até maio. E nossas aulas estão aí terminando em algumas semanas, né? Estamos agora no meio de fevereiro, chegando perto do dia 15 de fevereiro. E as nossas aulas vão até início de abril. O meu objetivo aqui nesse vídeo é falar pra vocês o saldo desses 5 meses. O que é que eu acho, o que é que... se tá sendo bom, se não tá, se tá valendo a pena, se não tá. Contar um pouco também de algumas experiências, dar um contexto também de como a gente está nesses 5 meses agora, né? Hoje é domingo e aí as ruas elas ficam um pouco mais calmas, ó, só tem eu aqui nessa rua. O dia estava, gente, juro, o dia estava bem lindo mais cedo, por isso que eu decidi sair. Mas fechou de novo, porém mesmo assim eu vou ali num lago pra ir gravando, aí também pra... sair um pouco de casa. Ó, pra vocês verem, aqui a maioria das casas são assim, ó, meio cinzas. Ai, tá sem carro nenhum aqui, vou atravessar, mesmo estando vermelho. A maioria das casas são assim, meio cinzas. E não acho muito bonito, não. Tem lugares que são mais bonitos que outros. Esses aqui eu acho meio blé. Eu acho que esse visual, né, essa arquitetura deles aqui, muitas vezes me deixa tipo meio achando meio sem graça o lugar, porque eu sou muito visual, então um lugar bonito, que eu acho bonito, me deixa mais animada, mais feliz, sabe? Ao mesmo tempo, ó, tem alguns lugares assim, tipo esse jardim aqui, que eu acho lindo, e aí me dá uma felicidade ver isso também. As folhas sumiram, né, no final do outono, já que estamos no inverno. E, ó, essas casas aqui são até mais modernas, ó. Ó a diferença dessas de cá para essas de cá. Mas, na verdade, essas aqui não necessariamente são antigas, viu? Porque as casas realmente são nesse estilo mesmo, nesse padrão. Vamos lá começar a falar sobre como estão as coisas por aqui. Como eu falei, né, a gente tá aqui no intercâmbio de inglês. E a nossa rotina é estudar. Esse lugar aqui também é lindo, ó. A gente tá numa rotina de estudar de segunda a sexta, das 9 às 12h15. E depois disso, cada um vai trabalhar. Eu vim pra cá não pra trabalhar aqui. Eu vim pra cá já com um trabalho remoto. E aí eu trabalho de casa mesmo, né? Tenho meu trabalho home office. Já Felipe, meu namorado, ele trabalha aqui. Ele conseguiu primeiro um emprego que dava só 2 horas por dia, 5 dias na semana. Porém, depois ele conseguiu um emprego melhor que é mais integral, né? E aí, muitas vezes nos dias de folga ele acaba pegando também alguns bicos aí de cleaner. O primeiro trabalho dele era de cleaner, e aí essa pessoa, né, que contratou ele de vez em quando chama ele ainda para trabalhar. E aí ele vai nos dias de folga do outro trabalho, que é como kitchen porter, ou seja, lavador de prato, num restaurante. Mas ele não só faz isso não, ele faz muito mais coisa nesse restaurante. Pausa aqui para mostrar que esse estilo de casinha eu acho a coisa mais fofa. Agora, essas outras assim, né, cinzas, que eu já não curto muito. Nesse quesito de emprego, ele, na verdade, teve bastante sorte. Então, assim, o ambiente do trabalho dele é bem bom, ele gosta. Só que, ao mesmo tempo, ele não pratica tanto o inglês. Assim, porque ele trabalha só com polonês. Só tem polonês lá no trabalho dele. E eles falam entre si em polonês, né? Mas com ele falam inglês, obviamente, e isso é bom pra ele, só que ele não tem aquela escuta o tempo inteiro, né? Vamos falar um pouco sobre o tópico aulas em si. As aulas eu tenho gostado bastante.
Eu cheguei aqui, entrei no nível B2, porque aqui os níveis são divididos assim, A1, A2, B1, B2, C1. E aí tem aí uns níveis entre esses, tipo A2 Plus, B1 Plus, tipo B1+, sabe? E C1 Plus, que é como se fosse um intermediário entre os níveis, sabe? E eu cheguei no B2, fiquei 3 meses lá, com a professora falando pra mim que era pra eu ir pro C1, que era pra eu fazer o teste de mudança de nível, porque eu não estava sendo desafiada, e ela estava muito certa, eu não estava sendo desafiada. Porém, o que é que eu falava pra ela? Que eu não ia fazer isso porque se eu fosse pro C1, que é o último nível, eu, logo no início do intercâmbio, eu iria renovar o meu intercâmbio, que a gente pretende renovar, porém ia ficar muito tempo no nível só, e isso ia ser, tipo, tedioso pra mim, né? E aí ela entendeu e tal, eu falei, quando a gente terminar o livro, eu vou e faço o teste pra mudar de nível. E aí foi isso que aconteceu. Coincidentemente, o livro acabou justamente no final do ano de 2023, e aí 2024 eu já comecei no nível C1. O nível B2, a minha professora era incrível, eu amava ela. Ela era mais jovem e ela conversava muito com a gente e tal, então era muito legal. E eu era um pouco apegada também, mas quando eu mudei, era um professor, né, britânico, né? Essa minha professora ela era irlandesa mesmo, não tinha dificuldade nenhuma em entender o sotaque dela. E aí quando eu fui pro C1, era um professor britânico. Tive alguns probleminhas assim com ele, porque, assim, problemas internos meus, tá? Não diretamente, assim, um embate. Porque ele tentou algumas vezes fazer com que eu falasse que nem ele, falasse com um sotaque mais puxado pro britânico. Só que eu aprendi a minha vida inteira inglês com um sotaque mais americanizado. Eu ia lá, vou mudar, no auge dos meus 27 anos, o sotaque do meu inglês, simplesmente porque o professor não gosta do sotaque americano. Não mesmo, né? Porém, fora isso, ele era muito legal. Eu gostava muito das aulas dele, porque a gente conseguia ter várias conversas. E ele é casado com um homem, então ele é gay, né? Ele tem uma visão, assim, um pouco mais mente aberta para as coisas da vida. Então ele trazia várias discussões bem interessantes de se ter, tanto no geral da vida, como de se ter em inglês em si, né? Então era muito legal. E aí, por que eu tô falando no passado, né? Que era, não porque eu mudei de nível, eu continuo no mesmo nível, porém, a escola simplesmente mudou o meu professor. Na verdade, o que aconteceu é que a turma do C1 Plus, né, que é um nível um pouquinho acima do meu, ficaram só 3 pessoas. E aí, eles precisaram também abrir uma outra turma de um B1 Plus. E aí, pegaram o meu professor, botaram nessa turma. E aí, a turma do C1 e a do C1 Plus se juntou. E a gente ficou com a professora deles, né, a professora do C1 Plus. E não com o meu professor. Então, isso só tem uma semana. Tem uma semana que eu tô com a nova professora. Ela é ótima, só que assim, ainda não tivemos aquele momento assim mais... aqui tá mais sol, ó. Só que tá um leve chuvisco. Só que é literalmente uma nuvem. Essa professora, ela é muito boa, só que a aula ainda tá meio tédio, porque tipo, a gente não tem intimidade com a professora, sabe? Mas eu acredito que vá evoluindo, vá ficando legal aos poucos. Eu acho que realmente é um processo, e foi um processo que foi acontecendo também com os outros 2 professores. Eu fui gostando mais deles aos poucos. Mentira, o segundo que eu fui gostando mais aos poucos. A primeira eu gostei logo de cara, que ela é maravilhosa. Uma pausa nos comentários, nas atualizações, para mostrar essa visão aqui. Olhem o quão verde é esse verde. Eu fico meio chocada às vezes, porque eu acho o verde aqui das gramas, das plantas, muito mais verde que o normal. E esse lugar aqui especificamente, ó, tá vendo ali que tem um lago? Vou mostrar melhor, mas é um dos lugares que eu mais gosto. E é perto de casa, então muitas vezes quando eu quero fazer um passeio rápido, eu venho pra cá. E com sol fica mais lindo ainda.
Olha só. E olha só o que temos ali. Um gansão. Gansão não, um cisne. Ah, velho, só porque eu fui filmar ele deitou. Mas esse parque aqui, ele tem vários patos, cisnes e gansos. E é uma atração do parque, inclusive. Queria sentar em algum lugar para continuar falando. Porém, todos os bancos que eu tô vendo, simplesmente tem gente. Arranjei um banquinho aqui, ele é até um pouquinho mais isolado, não é que nem aqueles ali, ó. Tipo aqueles ali que fica bem na passarela. Então, vamos continuar nosso papo. Falei já da escola, falei de trabalho, agora vamos falar de rotina. A gente precisa acordar ali em torno de 7h30, 7h40. A gente vai tomar nosso café da manhã mais ou menos umas 8, entre 8h10 e 8h40, enquanto a gente está tomando café da manhã, lavando tudo, guardando tudo que a gente usou e saindo para a escola. O caminho para a escola é em torno de 13 a 15 minutos, dependendo do nosso ritmo, mas é perto, a gente vai andando mesmo, o que pra gente é maravilhoso. Temos nossa aula até 12h15. Depois disso, normalmente, ou a gente já vai direto para academia, ou eu venho para casa, vou para casa e faço minhas coisas em casa. Eu só não vou para academia depois da aula quando eu tenho algo para fazer ou quando eu realmente estou muito cansada. Mas normalmente eu vou para academia depois da aula. E aí Felipe vai comigo quando ele não trabalha 1 da tarde. Muitas vezes ele começa a trabalhar lá para as 3, 4 ou 5 da tarde. Então dá tempo dele ir junto comigo depois da aula, a gente vai direto. E aí da academia a gente volta para casa. E o bom é que a academia ela fica meio que no meio do caminho, sabe? Então, até a academia ela tá numa localização muito boa pra gente. Depois da academia, volto pra casa, faço almoço, ou pego o que já tá pronto e aí vou começar a trabalhar. Muitas vezes eu começo a trabalhar lá para as 3, 4 da tarde. Eu não tenho que cumprir um horário, mas eu tenho que cumprir as minhas demandas. Então, muitas vezes isso se torna muito desgastante. A rotina como um todo, ela é muito desgastante, porque assim, falando desse jeito, parece que é uma rotina organizada e beleza. Porém, o que acontece? A aula, ela desgasta muito o nosso mental, muito. E isso faz com que a gente se esgote, a gente fique muito esgotado. Pra gente tá sendo muito difícil até acordar nesse horário, porque a gente não consegue dormir cedo. Assim, a gente não dorme mais que meia-noite, porém a gente não consegue dormir antes de meia-noite. Se a gente dormisse antes de meia-noite todos os dias, iria ser muito bom. Porém, muitas vezes Felipe trabalha também até meia-noite, chega em casa meia-noite. Então, isso dificulta um pouco, porque muitas vezes eu só consigo dormir quando ele chega. Ou então, quando ele chega, eu acordo. O sono fica quebrado, né? Eu gosto de acordar e levar um tempo, assim, enrolando, sabe? Pra poder levantar. É o que a gente consegue fazer todo final de semana. E aí a gente acorda normalmente ali umas 9, 9h30, fica enrolando até 10 e vai tomar café da manhã na maior calma, porque nós dois temos rotinas e hábitos, na verdade hábitos, né, muito parecidos, tanto de sono como de alimentação e tudo mais. Então, tudo funciona muito igual, né, para mim e para Felipe, o que, né, para nós dois como casal é muito bom. Só que nessa estrutura que a gente tem aqui, isso acaba sendo, os nossos hábitos, né, acabam sendo um fator que dificulta um pouco que os nossos hábitos de sono e de acordar, no caso, faz com que se torne um pouco mais difícil a rotina. E a aula em si, né, depois que a gente termina a aula, a cabeça, gente, fica muito desgastada. A academia, né, se a gente não faz, é saúde, eu não abro mão, é algo que realmente é inegociável pra gente. A alimentação, a gente leva muito tempo cozinhando e tudo mais, porém isso também é algo inegociável pra gente. É a nossa saúde, a gente leva isso como prioridade e, infelizmente, isso faz com que a rotina ela fique muito cansativa. O bom, né, no meu caso, é que eu não preciso me preocupar com o horário de trabalho. E isso facilita demais a minha vida, senão seria muito mais difícil ir para academia e cozinhar, comer saudável do jeito que a gente come. Porém, apesar de ser cansativo, a gente consegue organizar, né? Mas é uma ilusão achar que a gente vai conseguir fazer tudo que a gente quer fazer na nossa vida, fazer todos os passeios que a gente quer, fazer todas as viagens que a gente quer, né? Não tem como.
Porém, a gente, né, veio pra cá tendo uma consciência muito grande que a rotina ia ser puxada, que a gente não tá aqui realmente pra ficar viajando pra isso e aquilo. Óbvio que é um dos motivos, né? Uma das coisas que a gente quer aproveitar aqui é viagem, é o lazer também, porque, enfim, temos que ter um equilíbrio, né, entre a vida acadêmica, profissional e a vida pessoal, lazer. Mas a gente já teve várias experiências internacionais no quesito de moradia mesmo, morar fora. E a gente entende muito bem, assim, a gente já veio pra cá com a expectativa muito alinhada de que não é festa, não é Disney. Se você um dia, né, pretende fazer um intercâmbio, seja pra Irlanda ou qualquer outro lugar, vá entendendo muito bem a realidade que você está indo, porque intercâmbio é você viver a sua vida, né? E viver a sua vida não é somente o lado bom. Você vai ter que cumprir obrigações. E principalmente quando você está indo também para trabalhar, né? E aí chegar com essa expectativa alinhada ajuda muito a não ter frustrações de tipo assim, poxa, só tô trabalhando, não tô curtindo, enfim. Vamos agora falar sobre custo de vida, o que é que eu tô achando em relação a isso. Felipe é o único de nós dois que realmente ganha em euro, porque eu trabalho ganhando em reais, então eu converto tudo. Porém, antes de vir pra cá, eu, né, fiz as contas certinhas, fiz as minhas pesquisas e entendi que eu conseguia me manter com esse valor aqui. Estando aqui, o que é que a gente percebe, né, que as coisas, no geral, elas são muito acessíveis, né? Se você tem uma organização financeira, se você sabe, né, para onde vai o seu dinheiro e tudo mais, dá para fazer muita coisa. Eu, particularmente, sou uma pessoa extremamente organizada financeiramente. Eu sou muito responsável financeiramente, porque eu já tive muito perrengue financeiro por não ser essa pessoa. E, inclusive, morando fora. Então, eu sabia que aqui uma coisa que eu não ia fazer era negligenciar o meu financeiro. E 2023, especificamente, foi um ano que eu fui muito constante nessa organização financeira. Foi o primeiro ano que eu fui muito constante nisso. E eu consegui realizar muita coisa por conta disso. Inclusive, estar aqui onde eu tô no momento. E principalmente me preparando para vir para cá enquanto eu morava em outro país, que era o Chile. Né? Eu e o Felipe, a gente morava junto no Chile. A gente estava se preparando para vir para cá. Estar aqui sem organização financeira é muito desgastante. Muito desgastante, porque tudo aqui é uma inconstância, né? Intercâmbio é uma inconstância, é uma montanha-russa de sentimentos, é muita coisa que acontece. E se você não tem um financeiro ali estável, se você não vem pra cá com um financeiro estável e com a mentalidade de manter isso, né, de manter uma organização enquanto você estiver aqui, sem ficar se deslumbrando com as coisas, é um fator decisivo, assim, tanto para você construir um futuro sólido aqui ou em qualquer outro lugar, como também para você construir uma saúde mental, né? Tipo, ter uma estrutura mental enquanto você tá aqui. É duro, principalmente para quem vem sozinho, lidar com todos os altos e baixos que é estar no intercâmbio. É muito fácil, gente, chegar aqui e se deslumbrar com o preço das coisas, se deslumbrar com roupa barata, com passagem barata para viajar, isso e aquilo, acabar entrando num buraco que não vai te levar a lugar nenhum, muito pelo contrário, pode te trazer muitas dificuldades. O custo das coisas no geral, eu acho muito tranquilo. Tem uma coisa ou outra que é mais cara, tipo academia, eu pago 50 euros, tem academia de 35 euros, só que não é a melhor academia para mim. Então eu pago um pouco a mais para poder, né, ter a rotina um pouco facilitada por conta da localização da academia. Outro ponto, a gente teve muita sorte com o aluguel. A gente paga 840 euros, os dois, que dá 420 euros cada um. E isso até para pessoas solteiras, né, dividindo um quarto, é uma média baixa. Então a gente paga um valor abaixo da média. A gente teve uma sorte de pagar um valor abaixo da média aqui no aluguel. A maioria das pessoas que eu vejo paga pelo menos 470, 500 euros para dividir quarto. E para ter um quarto só para elas, é pelo menos 600 euros. As pessoas da minha casa, da casa que a gente mora, que tem quarto privado, elas pagam 670 euros. Para mim, 420 euros é um valor caro, comparando com o Chile, porque assim, isso dá tipo uns 2.300 reais mais ou menos. E imagina, tipo, quase 5.000 reais por um quarto e dividir uma casa com
10 pessoas, né? Aí, no caso, eu pago dos 2.300 mais ou menos, né? Porque depende muito da cotação. Mas na casa que a gente alugava lá no deserto do Atacama, no Chile, onde a gente morava antes, a gente pagava R$ 2.000, R$ 1.000 pra cada. Tipo, era outra realidade, sabe? Pesa um pouco, mas é o ônus de, né, de um combo ali de ônus e bônus de estar em qualquer lugar do mundo. E nesse caso aqui é realmente a acomodação. A gente não teve dificuldade de encontrar acomodação. Esse já é um outro ponto aí, né, que assusta muita gente, não só aqui na Irlanda, porque fala, crise imobiliária na Irlanda. Não é só na Irlanda, gente, que tem isso, que tem essa dificuldade. Eu acho que em vários outros lugares tem uma certa dificuldade também, mas aqui na Irlanda talvez seja uma dificuldade maior de conseguir um lugar, mas eu acho que não é nem só conseguir, porque eu vejo que tem muita oferta, porém conseguir o lugar ideal, né? Porque às vezes é longe, às vezes você vê uma vaga ali, quando vê uma vaga masculina e você é uma mulher, quando vê uma vaga de casal e você é solteiro, ou vice-versa, enfim, mas oferta se vê bastante nos grupos de WhatsApp de brasileiro. Todos os dias eu vejo várias e várias ofertas de quartos, né? Só que a questão é achar o realmente ideal para você. A gente teve a sorte de conseguir por um grupo no WhatsApp uma vaga, assim, na nossa primeira semana. Tanto que a gente contratou 2 semanas de acomodação temporária. A gente só usou 1 semana dessa acomodação, porque a gente realmente conseguiu rápido essa acomodação que a gente está agora. E a gente está até hoje, né, nessa casa, o que caiu assim como uma luva pra gente em vários aspectos, né? O valor, como eu falei, é um valor abaixo da média para casal. Eu não vejo quarto de casal assim por menos de 950 euros. A maioria eu vejo por mais de 1.000, por 1.050, muitas vezes 1.100, 1.200 euros. Às vezes até os melhores quartos eles não são divulgados porque as pessoas só passam, né, para um amigo e tal. Mas a gente realmente teve muita sorte. E a localização da casa, ela é muito boa pra gente ir pra escola, né? Uns 13 a 15 minutos da nossa escola e a mesma quantidade de tempo pro centro. A gente não mora, né, no centrão de Cork, o que eu acho maravilhoso, porque eu tenho uma agonia com caos, né? Então, pra mim é maravilhoso estar num lugar um pouco mais calmo, mais afastado. O mercado mais perto da gente tá uns 13 minutos caminhando, mais ou menos. O que isso é muito, eu acho muito, gostaria que fosse menos tempo, mas tudo bem. Vamos falar agora de um assunto que é moradia, né, continuando o assunto acomodação. Como é morar com várias pessoas numa casa? Porque aqui a gente sabe que tem essa realidade de que a gente precisa dividir casa. Não tem muito pra onde correr, é muito raro mesmo a gente conseguir um lugar só pra gente. Quando consegue, enfim, às vezes é um pouco mais caro e tal, a gente divide casa com mais 8 pessoas, então são 10 pessoas na casa. E aí como é que funciona a casa, né? São 3 quartos embaixo, 3 quartos em cima. Os quartos de baixo tem um quarto de casal e 2 quartos com 2 homens cada um. E em cima tem 2 quartos de solteiro, né, com uma pessoa cada, um com a menina, um com o menino. E tem o nosso quarto, então mais um casal. E aí a gente tem na parte de baixo um banheiro, na verdade um banheiro completo, né, com chuveiro, vaso sanitário, pia. E a gente tem o que a gente chama de casa de banho, que é tipo só um chuveiro, né, só um box com um chuveiro. Fizeram uma armenga lá, como a gente fala na Bahia, né, uma gambiarra, como acho que a maioria das pessoas no Brasil fala. Assim, a gente não tem muita privacidade, porque a parede ela não vai até o teto, então tipo assim, se uma pessoa está fazendo as necessidades dela no banheiro, a pessoa que está tomando banho, né, vai sentir, vai escutar, e aí isso é meio, né, tenso às vezes. Cada um tem uma rotina diferente na casa, então não tem tanto congestionamento, digamos, né. Na parte de cima tem um banheiro só com vaso e pia. E aí isso pra mim é a melhor coisa do mundo, porque parece que a gente tem tipo uma suíte assim, né? Porque na frente do nosso quarto, na parte de baixo, a gente tem uma sala de jantar com uma mesa e um sofá, uma geladeira, depois tem uma cozinha que é bem grande, eu gosto muito dessa cozinha. Tem todos os utensílios, tudo que a gente precisa, é maravilhosa, amo. E tem atrás um quarto, assim, que a gente chama de puxadinho, meio com um quarto assim, bem bagunçado, meio com cheiro de mofo e bem gelado. Tem uma geladeira lá, que é a geladeira que a gente usa, inclusive. A gente tem também um quintal, um jardim que acaba sendo meio feio, porque enfim, ninguém cuida e é muita planta, é muita coisa, cresce muito rápido, tem muita chuva. E aí essa é a estrutura da casa. A estrutura da casa pra gente é ótima, é muito boa realmente, tirando esse negócio do banheiro, mas já me acostumei.
A gente não tem muito problema, assim, por morar com muita gente, sabe? Tipo, o que acontece às vezes, eu vou descer para tomar banho, tem alguém tomando banho, mas isso é raro acontecer. Não é a coisa, não é algo frequente que é irritante no dia a dia. Outra coisa que pode acontecer é alguém tá cozinhando, mas também é raro isso acontecer. Ou quando a pessoa tá, tipo, dá pra ficar mais de uma pessoa cozinhando sem problemas. E o que mais acontece é congestionamento e fila na máquina de lavar. Cada um tem uma tarefa da semana, inclusive eu sou responsável por soltar essas tarefas semanalmente na casa, que eu solto lá a tarefa da semana de limpeza de cada pessoa. Aí cada pessoa tem uma tarefa que faz ali em meia hora na semana e maravilhoso, a gente consegue revezar bem e isso é muito bom. Todo mundo faz as tarefas no tempo que deveria fazer? Não, tipo, hoje é domingo e a maioria das pessoas não fez as tarefas, né? Eu e o Felipe, a gente sempre faz no tempo certinho. No geral, a convivência é bem tranquila. Mas, né, obviamente que tem algumas coisas meio chatas, assim. Agora a gente tá com a outra realidade, porque tivemos, né, uma rotação ali de pessoas na casa, saiu gente, entrou gente. E algumas das pessoas que estavam antes, né, a gente assim, tinha que dar uma respirada fundo, né? Hoje eu fui almoçar e aí, assim, gente, eu gosto de silêncio, eu gosto de fazer minhas coisas no silêncio. E aí tinha gente lá, as duas meninas, né, o casal, que inclusive são as únicas que não são brasileiras, elas são bolivianas. Elas são ótimas, mas assim, né, eu chego lá e estão lá escutando reggaeton. Eu queria estar escutando reggaeton enquanto eu tô preparando meu almoço num domingo? Não queria, mas, enfim, não é uma coisa que acontece o tempo inteiro. Então, ok. E elas trouxeram hoje também uma amiga lá pra casa, eu lá, tipo, de pijama, fazendo meu almoço e tal. E eu, tipo, véi, que saco, né? Não queria estar com uma pessoa estranha aqui. Mas, fazer o quê, né? É permitido trazer pessoas assim pra casa, só não pode dormir realmente. É irritante, mas faz parte de morar com várias pessoas na casa. O próximo assunto é um assunto que assusta muita gente de vir pra Irlanda e que me assustava um pouquinho, né? Eu já vim com expectativas muito baixas, que é o clima. Gente, eu não achei que eu fosse ver dias assim, por exemplo, com céu azulzinho. Eu achei que era muito mais cinza do que realmente é. Eu achei que chovia muito mais do que realmente chove. Porém, aí, ó, você tá vendo que eu tô aqui, né? O nariz fica escorrendo porque frio. Mas o frio eu já esperava. Então, enfim, vamos fazer um apanhado geral, desde que a gente chegou. Quando a gente chegou no outono. Na verdade, a gente chegou no finalzinho do verão, começa no outono. Foi uma época maravilhosa, assim, as primeiras semanas a gente chegou a pegar 20 graus aqui, mas no geral era 16, 17. Pra mim isso é maravilhoso, tava incrível. A gente pegou muito pouca chuva, enfim, a gente pegou pouca chuva. Não chove todos os dias aqui, tipo, hoje mesmo tá um dia bem bonito. Vocês viram que tinha nuvem, mas estamos tendo um pôr do sol agora, o sol tá aqui bem na minha cara. Eu me surpreendi muito com o clima daqui, porque eu achei... nossa, tem um cisne negro ali, ó. Peraí, deixa eu filmar o cisne negro rapidão. Olha, que imponente ele. Uau, dá um zoom maior. Queria que ele virasse pra gente ver ele de perfil, pra ver ele de lado. Olha a diferença de tamanho dele pros patos em volta. Enfim, voltando a falar do clima, eu me surpreendi bastante com o clima daqui. Eu achei que ia ser muito pior do que realmente é. Eu achei que ia ser muito mais frio o inverno do que realmente é. Eu achei que ia ser muito mais cinza. Tem semanas que são mais cinzas que outras. Gente, eu passei, antes de ir pra Portugal, eu fui pra Portugal no início de janeiro. Nossa, os patos estão que estão ali, hein? Antes de ir pra Portugal, no início de janeiro, a gente pegou semanas sem chuva. Cheguei em Portugal, chovendo. E eu fiquei, gente, como assim? Eu tô pegando chuva depois de semanas na Irlanda sem chover. Eu cheguei em Portugal com chuva. É bom chegar aqui com expectativa alinhada também, assim, não precisa pensar que vai ser o pior lugar da vida. Eu achei que ia ser o pior clima da vida, mas não é. Mas, obviamente, que é muito chato você ter uma certa instabilidade. Esse é o ponto que eu não gostei, que é a instabilidade, de tipo, você querer fazer alguma coisa, querer fazer um passeio, querer ir para algum lugar e, poxa, você não ter certeza se o tempo vai estar bom ali naquele dia, mesmo que mostre ali uma certa... tem uma previsão do tempo ali no aplicativo do tempo, por exemplo. Às vezes diz que não vai chover e vai chover. Às vezes, enfim, muda. Num longo prazo, assim, é meio instável. Você sabe mais como vai estar o clima no dia,
específico. E aí isso é um pouco chato, assim, pra gente se planejar, tipo, pra fazer um passeio, quero fazer um passeio semana que vem, quero fazer isso e tal. Enfim, aí chega no dia, mó chuva. A gente teve ali no final do ano, na época do Natal e tal, no inicinho do ano, temperaturas bem baixas. A gente tava acordando, assim, até algumas semanas atrás, isso estava até acontecendo, a gente acordando com gelo, né? Tudo coberto de gelo, assim, não teve neve, mas tudo coberto de gelo todos os dias. Depois passou, a gente estava aqui com máximas de 13 graus, médios de 10, 11, isso no inverno aqui na Irlanda, eu não achei que isso ia acontecer. Hoje, agora, nesse exato momento, acho que está uns 7, 8 graus, provavelmente, não sei, só sei que minha mão está congelando, real, deve estar bem vermelho, não sei se está dando para ver, deve estar não, está bem vermelho aqui os dedos, está congelando, está muito gelado, mas é porque realmente eu tô aqui, né, gravando e tô com as mãos expostas, mas o corpo aqui não tô com frio. O meu veredito, achei que valeu a pena vir ou não? Sim, achei que valeu a pena vir, achei que foi um dinheiro bem gasto. Tô gostando da maior parte das coisas aqui, praticamente tudo, na verdade eu gosto daqui, mas não é um país que eu quero construir minha vida. Estando aqui, eu tô aqui com um objetivo, né? Eu e o Felipe, a gente tá aqui para estudar inglês, principalmente ele, porque eu já falo inglês, já vim para cá falando inglês, mas estou aqui para aprimorar. E ele, principalmente, está aqui para aprender inglês, para realmente se desenvolver. E ele teve um super crescimento, né, nesses 5 meses que a gente está aqui. E aí a gente pretende estender por mais um período de visto, né, de 8 meses. A gente pode estender mais 2 vezes, né, ficando um total de 2 anos na Irlanda. Mas eu não quero. Eu acho que por Felipe talvez ele ficaria. Eu estou aqui também, não só pelos meus objetivos sozinha, mas dos objetivos dele, a gente combinando nossos objetivos como um casal. E assim, desde 2017, eu vivo minha vida, né, morando fora. Então, estar aqui também está muito alinhado com o meu estilo de vida mesmo, pessoal, né? Não somente como um casal. Me brilha os olhos em vários momentos, tipo agora, tô vendo uma cena linda, esse lugar lindo que tá aqui, me brilha os olhos, vários momentos que a gente vive aqui, que a gente consegue viver por estar aqui, me brilham os olhos, mas pensar na minha vida, né, mais pra frente, não. Vamos ver, né, o que é que o futuro aguarda. Mas o saldo da Irlanda é positivo, sim. Eu vou levantar daqui, acho que eu vou tomar um café ali, dar uma romantizada no meu passeio, num café que eu gosto, que fica ali atrás. Acabei de sair do café e olhem como essa rua é estreita. A maioria das ruas aqui são assim. E é uma rua de mão dupla. E aí, ó, tá vendo? O carro vai descer aí. Estou voltando para casa agora. Está bem frio. Eu estava quentinha ali dentro do café. Tomei um cafezinho e um bolinho vegano e um café com um flat white, né? Que é basicamente café com leite. Pera aí, que agora eu não lembro exatamente como é que eu vou para casa. Eu acho que é daqui, né? Ou é dali? Aí, peraí, deixa eu olhar o Google Maps. Eu estava mesmo no lugar certo. Enfim, agora estou indo para casa. Hoje é domingo, então amanhã começamos mais uma semana, né? Mais uma rotina. E hoje eu quis sair um pouco para aproveitar o dia, porque, né? Estávamos com dias bem feinhos. E aí hoje tivemos um dia um pouquinho mais bonito. São 6 horas da tarde agora. E, enfim, o sol está se pondo cada vez mais tarde e nascendo cada vez mais cedo, né? A gente começa esse processo agora em fevereiro de dias um pouco mais longos, né? A cada dia o dia fica um pouco mais longo. Acho que a gente vai curtir mais a partir de março, assim, o clima, sabe? Acho que vai ficar menos frio. Vamos chegando mais perto da primavera, final de março começa a primavera. E em março nós vamos para Berlim, inclusive. Estou empolgada para essa viagem, que eu vou para um show que eu quero muito, que eu já queria muito há muito tempo. E eu comprei ano passado, muito antes de vir para cá. Esse é um ponto, né, essa acessibilidade para viagens. É um ponto muito bom de morar aqui na Europa. Mas
Mesmo assim, né, mesmo estando aqui na Europa, eu vou precisar pegar 2 voos para chegar em Berlim, porque Berlim não é tão perto, não tem voo direto daqui de Cork. Aí ou a gente teria que ir para Dublin de ônibus, o que não era uma opção, porque quase 4 horas até lá, é bem desgastante, ou a gente pegava 2 voos. Então, de qualquer forma, a gente teria que pegar 2 transportes para poder chegar em Berlim. Mas é isso, gente. Vou finalizar o vídeo por aqui. Comenta aqui o que é que você achou aí do papo, né, das minhas opiniões sobre a Irlanda e se você tem interesse de vir pra cá ou não. E até o próximo vídeo.